do que de não liderança na minha vida. Isso é um privilégio mesmo, que eu tenho alegria mesmo de contar. Sou casado com a Maiara e tenho o Paulinho, nosso primeiro filho. Outros virão em nome de Jesus, mas ainda não vieram. E a gente lidera junto aqui na Igreja Batista Central uma rede que hoje tem 160 células, 1.200 membros e mais uns 600 visitantes aí flutuando. Então, isso é o que nossa atividade aqui, né? Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre liderança e eu quero partir de alguns conceitos importantes para liderar. Primeiro, liderança, ela é o que é liderar, o que é liderança? Liderança é tirar alguém do ponto A e levar essa pessoa para o ponto B. O ponto A é onde ela está, o ponto B é onde nós queremos que ela chegue. Isso é liderança. Liderança não é dar lição de célula. Liderança não é fazer discipulado e só discipulado. Isso faz parte da liderança. Nós nos denominamos líderes de pequenos grupos, líderes de célula, líderes enfim, vários nomes aí, mas liderar ela é algo que nós fazemos não só com ações de liderança, mas também cabe dentro da liderança, por exemplo, o pastoreio. Então, às vezes a gente se olha como líder e a gente pensa, não, eu sou um bom líder, sabe por quê? Porque eu ensino Bíblia para os meus liderados. Verdade? Tá certo, ótimo, muito bom. Mas, assim, não pode faltar para ninguém essa característica de ser um líder bíblico. É muito importante. Mas se você não tira a pessoa de um ponto A e leva para o ponto B, na verdade, você é um pastor, mas não é um líder. Na verdade, você é um mestre, mas não é um líder. E nós precisamos de ter dentro da nossa liderança o pastoreio, de cuidar bem das ovelhas, de abandonar as 99, cada uma tem valor, e conhecer as ovelhas pelo nome, elas conhecerem a voz do pastor. Importante, tem que estar dentro da sua liderança. Mas, uma vez, há uns anos atrás, a gente fez uma pesquisa nos jovens da igreja, deve ter uns 10 anos, e a gente queria analisar a supervisão. Então, todos os líderes preencheram o que achavam dos seus supervisores. Perguntas objetivas, eles davam nota e tal. E as mais variadas notas, alguns gostaram de mais, outros de menos e tal. E as 3 melhores notas a gente pegou para analisar. O que esses 3 supervisores, na verdade eram 3 meninas, o que essas 3 supervisoras tinham de tão bom assim que as meninas abaixo dela avaliavam ela com nota máxima em tudo, praticamente. E a gente viu que elas eram, de fato, supervisoras muito zelosas, líderes muito zelosas com as ovelhas. Passou um ano, a gente observou que essas 3 líderes, nenhuma célula delas multiplicaram. Passou mais um tempo, nenhuma célula multiplicou. E as lideradas amavam ela, porque ela era uma mãezona, ela abraçava, ela era presente, ela era uma mãezona. Mas elas não eram líderes. Você é, sem dúvida nenhuma, um pastor de ovelhas, você deve amar os liderados. Mas você foi enviado por Deus para multiplicar talentos, para liderar, para tirar do ponto A e levar para o ponto B. Não é só para abraçar, não é só para elogiar, não é só para fazer carinho nas ovelhas, é também para corrigir, é também para fazer essas ovelhas atingirem o máximo potencial delas. Às vezes a gente se preocupa muito em manter as pessoas gostando da gente e pouco em fazer as pessoas cumprirem o chamado de fato que Deus chamou elas para cumprir. Nós estamos mais, no fundo, preocupados com
o relacionamento com elas, delas gostarem da gente, do que delas atingirem o potencial dela. E Deus não te chamou para ser amigo das pessoas. Deus te chamou para liderar pessoas. Ser amigo faz parte do processo. Se você for amigo, melhor ainda. Mas, em essência, o chamado é para atingir o objetivo. Então, Pedro era muito amigo de Jesus, mas Jesus sabia o chamado dele. E quando tentaram tirar Jesus desse caminho, para trás de mim, Satanás. Pode ser Pedro, pode ser João, pode ser quem for. Eu vou cumprir o meu objetivo. Então, nós não podemos usar as pessoas para atingir os nossos objetivos de maneira nenhuma, mas nós precisamos de ter liderança, influenciar pessoas, né? E não só ser um corpo presente. Então, me incomoda muito líderes que são garotos de recado. O que eu quero dizer com isso? Líderes que simplesmente abrem uma lição e leem uma lição, ou falam de uma lição, aí se tem que dar um aviso, eles vão igual um papagaio, repetem um aviso, e eles são só repetidores de informação. Eu creio que Deus chamou para mais que isso. Eu creio que você tem mais potencial que isso. Eu creio que o Espírito Santo que está em você te empodera para que você seja mais do que um papagaio de pirata ali repetindo a mesma informação que veio de cima. A submissão e transmitir o que veio do pastor principal, passou para o seu pastor mais próximo, para os seus coordenadores, supervisores. É importante que isso chegue, mas você também foi chamado para deixar uma marca nos seus liderados, sabe? Então, a liderança é tirar do ponto A e levar para o ponto B, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa omissão, né? Se liderança é influência, você não tem um salário para cortar se ele não bater as metas, igual talvez o seu chefe do seu trabalho tem. Eu te contratei para você produzir tantas caixas por dia, você produziu menos, eu te demito, eu corto seu salário, não te dou uma. Você não tem essa ferramenta de controle. A nossa única forma é influenciar mesmo as pessoas, né? E então, para que você influencie alguém, a pessoa tem que se permitir ser influenciada por você. Por exemplo, se ao invés de ser um pastor, eu fosse um pai de santo, eu estivesse aqui ensinando sobre teologia, você querer ouvir o que eu tenho para te falar? Você se permitir ser influenciado por mim? Se eu viesse aqui ensinar sobre como ter pomba gira, você ia querer aprender alguma coisa comigo? Está amarrado no nome de Jesus, sai daqui. Você não se permite ser influenciado, e nem deve, você tem que escolher muito bem quem te influencia mesmo. Mas a gente fecha o coração. Então, por exemplo, quando bate, aí em Patinga tem muito testemunho de Jeová, galera? Eles batem na sua casa de manhã? Tem demais. Depois, você se permite ser influenciado por essa turma? Não, cara. Eu já sei o que eu creio. Eu já conheço a verdade. Eu não quero essa influência. E ele pode falar, mas eu tenho uma mensagem muito bonita para você. Eu não quero essa mensagem muito bonita, né? Você não se permite ser influenciado, né? Eu estou vendo que tem jovens aqui de várias idades, alguns de cabelo branco, outros de barba branca, outros jovens de cabelo... jovens, viu? Você vai lembrar na sua juventude, antes de você se casar, quando você era solteiro, né? Eu costumo falar com a galera que tem 3 possibilidades quando você é solteiro. Quando, por exemplo, seus amigos te pressionam para, namora com a fulana, namora com o ciclano, né? E fica naquela, você já conheceu fulana de tal, tal. Eu brinco com a turma que tem 3 possibilidades, tem 3 tipos de pessoas quando você é solteiro. As pessoas que toda hora, é só ela te dar uma chance que você quer namorar com ela, e você sabe que isso já aconteceu, aquela paixonite, aquele, né, que você tinha aí quando você era mais novo e tal. Não, eu sou apaixonado por ela, é só me dar uma bola que eu namoro quem quiser, eu tô na dele. Tem essa possibilidade. Tem a outra possibilidade da pessoa que você, tipo assim, eu animo de conhecer. Se ela for muito gente boa, às vezes rola, né?
animo de conhecer. Deixa eu ser amigo, deixa eu ver e tal. Esse primeiro nem precisa disso. Você é tão encantado que qualquer um. O segundo, não. Deixa eu conhecer, vamos ver e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas existe um terceiro tipo, que é aquele nem a pau. Nem a pau. Pode ser gente boa que for, pode ser crente que for, não gosto, não acho bonito, não quero e tal. Essa terceira possibilidade, seus amigos podem jogar a ideia o que for, você não vai querer. Né? Você não se deixa influenciar pela essa terceira possibilidade. Liderança é da mesma coisa. É exatamente isso que acontece na liderança. Se as pessoas não quiserem, se elas não estiverem abertas para a sua influência, você pode ser gente boa, você pode ser inteligente, você pode ser engraçado. Eles não querem. Eles não querem ir para onde vocês estão indo. Né? Então, a primeira coisa, quando eu penso numa liderança que é transformadora, que é relevante, que funciona, é fazer a pessoa querer ir para onde você quer ir. Se liderança é influência, nós precisamos de, antes de falar o que a pessoa deve fazer, fazê-la querer fazer o que você vai pedir para ela fazer. Tá complexo? Tá dando para entender o que eu tô falando? Porque às vezes a gente fica insistindo, por exemplo, multiplica sua célula. Eu não quero. Ah, faz discipulado, faz reunião de oração. As pessoas não falam com essas palavras, mas elas só não vão. Traz visitante, é dia do amigo, traz visitante. Na prática, ela balança a cabeça assim, fala, aham, vou trazer. Dentro dela está pensando, eu não vou. Ela não pensa tão racionalmente, tipo assim, eu não vou fazer. Ela só não faz, sabe? Isso acontece na liderança de vocês ou é só na minha? Eu falo assim, galera, todo mundo trazer um visitante na célula que vem. Chega na célula seguinte, ninguém trouxe. Já aconteceu com você? Comigo acontece de vez em quando. Porque, Comigo é o que mais acontece. pois é. E a gente fica assim, cara, todo mundo falou que ia trazer, por que ninguém trouxe? Porque a gente deu uma tarefa para eles fazerem, que no fundo, lá dentro, eles não querem fazer. Então, antes de você ficar falando o que as pessoas devem fazer, vocês devem fazer as pessoas quererem fazer. Entende? O porquê vem sempre antes do o quê. O porquê vem sempre antes do o quê. Por que eu devo levar um visitante? Se a pessoa estiver convencida por Deus, se o coração dela estiver ardendo de compaixão, eu te garanto. Quando você falar, semana que vem tem que levar um visitante, ele vai levar. Quando você fala assim, cara, a pessoa está desesperada, precisando de oração, vamos uma reunião de oração? Ela vai. Então, em termos práticos, às vezes assim, quantos de nós, e seja sincero, você mesmo, quando tinha alguém muito doente na sua família, ou quando você estava muito sem dinheiro, tudo que você queria era que alguém te chamasse para orar. Quando, sei lá, você está com uma doença, ou seu filho está, o seu pai está ali à beira da morte, tudo que você queria, né? O povo nem acredita em Deus e manda assim, reza por mim. Até quem não é crente quer orar quando está passando por uma necessidade. Todo mundo precisa, todo mundo quer. Então, por quê? Porque eles têm um porquê por trás. Eles são desesperados para a pessoa melhorar. E aí, eles estão dispostos a fazer o que tem que ser feito. Então, tem que ter uma motivação antes de uma ação. Entende? E se você quer liderar de maneira efetiva, você tem que fazer os seus liderados quererem ir para onde você está indo. Eles têm que ter o que está. Você tem que gerar no coração deles um motivo pelo qual eles devem ir toda semana numa célula. O motivo pelo qual eles devem trazer visitantes. O motivo pelo qual eles devem orar. O motivo pelo qual eles devem jejuar. O motivo pelo qual eles devem ir para o culto. Se você não fizer isso, não gerar o porquê e ficar dando o quê, e ficar dando ação, e ficar dando faça isso, você deixa de ser um líder e passa a ser um chefe.
Você deixa de ser aquele que influencia e passa a ser aquele que cobra. Você não precisa de ficar cobrando as pessoas fazerem o que elas querem fazer. Um homem adulto, você não precisa ficar cobrando dele almoçar. Ele quer almoçar. Entende? Porque já foi gerado dentro dele o porquê eu quero almoçar. Por que eu quero almoçar? Porque eu estou morrendo de fome. Então ele vai atrás do almoço. Entende? Então, uh, se você não gerar o porquê, você vai ficar um, um líder que não tira do ponto A e leva para o ponto B. A sua liderança vai virar uma liderança cada vez mais de chefe e não de influência, o que a longo prazo vai gerar um afastamento definitivo entre você e o seu liderado. E aí você passa ainda mais a ter ainda menos influência sobre eles, porque eles olham para você como subjetivamente na cabeça deles com um chicote na mão, chamando eles para ir no culto toda semana. Entende? Liderança é muito difícil, gente. Liderança é muito difícil. Você conseguir fazer as pessoas irem para onde vocês querem que elas vão é muito difícil. Mas, cara, pode ser mais fácil se você colocar, se dedicar em gerar porquê dentro das pessoas. Expandindo o conceito, eu sou um administrador de empresa, trabalhei anos com isso. Então, trazendo para o mundo corporativo, trazendo para o mundo das empresas e saindo um pouco do ambiente de igreja, as empresas já entenderam, eu não posso vender um produto, eu tenho que vender uma ideia. Eu tenho que vender um benefício. Então, a Apple, por exemplo, ela não vende iPhone. Ela vende desafiar o status quo que lá que eles falavam tanto lá na época. Eles vendem um estilo de vida moderno, um estilo de vida inovador. O que eles estão vendendo não é um aparelho, o aparelho é o quê? Mas o que eles estão colocando aos poucos na cabeça dos clientes é se comprometam comigo, porque eu quero levar vocês para um novo nível, né, de vida, né, de desafiar a vida como ela é, para ter uma vida além, mais desafiadora. Né? Então, o Guilherme aí destacou uma frase e é isso mesmo: quem não gera o porquê se torna chefe ao invés de um verdadeiro líder. Né? Então, comece pelo porquê, como o Felipe disse aí mesmo. Então, cara, ao invés de você, essa semana, você pensa, o que eu quero, qual é o ponto B que eu tenho que levar a minha célula? É número de pessoas que sua célula está precisando? Sua célula está pequena? É presença de Deus? Sua célula está vazia? Como que eu sei se a presença de Deus está boa? As vidas estão sendo transformadas lá? O cara que traía a esposa dele parou de trair? É, o, 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 o cara que só reclama da igreja, ele está apaixonado por Jesus? Identifica. Então está faltando presença de Deus. Esses são indicadores que mostram se de fato Deus está ali trabalhando nas vidas, nos corações. Então, às vezes, você vai olhar para sua célula e falar: não, o que falta na minha célula é presença de Deus. O que falta é pessoas. O que falta. E aí, cara, define o ponto B. Definir o ponto B faça as pessoas quererem ir para o ponto B. Né? O que só funciona depois do porquê. Se você. Às vezes a gente se sente sozinho na liderança. Não sei se você já sentiu isso, sabe? De, pô, minha célula não multiplica, eu falo com os caras não vão. Ah, minha célula não quer nada com nada e tal. Talvez seja porque você está correndo sozinho mesmo. A sensação de que está sozinho na liderança, ela às vezes não é só uma sensação, ela é real. Você está cercado de pessoas na sua célula, mas está sozinho. Porque está cada um andando numa direção. Porque você, como líder, falhou em definir um ponto B. Você, como um líder, falhou em unir o grupo todo em um propósito. Em algo
que faça todo mundo querer ir para onde você quer ir. Então, não é só você definir. Você tem que definir o que você quer para sua célula e você tem que fazer as pessoas quererem ir para esse lugar. Então, o trabalho do líder é apontar um caminho para onde todos queiram ir. Você precisa fazer as pessoas quererem ir para onde você está indo. Porque não é só você querer ir. Você tem que transmitir isso para os seus liderados, para fazer as pessoas quererem ir para onde você quer ir. Então, cada um se engaja de um jeito. Cada um, se você, vocês estão me entendendo? Vocês estão pegando aqui a linha do raciocínio? Algumas pessoas balançando a cabeça aqui, então eu vou seguindo aqui. Então, olha só. Se liderança é influência, a gente influencia definindo um lugar onde as pessoas queiram ir. O próximo passo é fazer com que as pessoas absorvam aquilo que você está querendo ir, esse lugar apaixonante aqui do futuro, e então você precisa comunicar esse lugar. Então, o alvo de toda célula é multiplicar numa outra célula saudável, né? Sendo bem pragmático no objetivo da célula. Tem muitos outros: a adoração, a edificação, a comunhão, o ensino, tudo é. Mas sendo bem pragmático, o que a gente quer é que essa célula dobre de tamanho, as pessoas que tinham um certo nível espiritual cresçam de nível, então a gente multiplica essa célula para que outras pessoas cheguem, etc, etc. Então, se o alvo é a multiplicação, como eu comunico essa multiplicação para que as pessoas não só aceitem a ideia de que eu estou indo para lá, mas se engajem de maneira a dar a sua vida por esse objetivo? Porque nós estamos falando aqui, gente, do reino de Deus. Nós estamos falando aqui assim, eu não quero que os membros da minha célula não briguem comigo porque eu sou crente. Eu quero que eles sejam perseguidos por causa do evangelho, se necessário. Mas o nível de engajamento que eu quero que eles tenham é o nível de dar a vida deles toda por Jesus. Toda pela causa que Jesus nos levantou para cumprir. Então, eu preciso de ter um altíssimo nível de influência sobre eles. Então, eu preciso de comunicar para eles esse ponto B, esse lugar apaixonante, a ponto deles, assim, se identificarem no mais alto grau com esse objetivo. Cada um absorve de um jeito. Alguns, se você falar com eles sobre um sonho, eles vão ficar apaixonados. Tem pessoas mais sonhadoras. Eu me identifico com elas. São pessoas que ficam imaginando. E se você comunicar a visão com elas, por exemplo, assim, gente, imagina como seria se a nossa célula multiplicasse uma vez aqui a um ano, e forem 2 células, e em 2 anos fossem 4, em 3 anos seriam 8, e em 4 anos seriam 16, 5 anos 32, 6 anos 64, 7 anos 128, 8 anos 256, 9 anos 512, 10 anos 1024. Imagina se desse grupo aqui saísse 1024 células. A Ipatinga ganha para Jesus, gente. Gente, 1024 células? De uma célula só, nós vamos ganhar essa cidade inteira para Jesus. Imagina como seria os políticos de Ipatinga se a gente tivesse tanto crente assim. Imagina como seria a polícia de Ipatinga se tivesse tanto crente, se os policiais começassem nas nossas células e cometessem. Imagine se o Zé Droguinha da esquina que está vendendo droga começasse nas nossas células, porque eles, mais cedo ou mais tarde, nessas 1024, aí, pelo menos uns 100 deles ia acabar indo. Imagina se eles fossem lá e entregassem a vida para Jesus. Imagina só. Imagine se os ladrões que hoje estão, a gente fica roubando nossa casa e roubando nosso celular, se eles entregarem a vida deles para Jesus. Imagina que loucura que seria. Os professores das universidades, que ao invés de ficar ensinando ideologia torta aí, que não honra a Deus, começassem a ensinar os princípios das palavras de Deus
nas universidades, nos colégios para as crianças. Imagina só. E a pessoa começa a imaginar. E, cara, isso mexe comigo, porque eu imagino assim. E a pessoa se apaixona por isso. Aí fala, já dei o porquê. Ela está apaixonada com essa ideia de multiplicação. Porque a igreja local é a esperança do mundo, porque a gente pode ganhar Ipatinga inteiro para Jesus assim, e vamos. Agora vamos trazer um visitante? Vamos. Por quê? Ele tem um porquê dentro do coração. Samuel, essa também é minha utopia, cara, mas eu não duvido que Deus pode fazer, não. Essa utopia pode virar verdade aí, filho. Eu creio. E se não virar verdade desse jeito, por sonhar isso, a gente vai muito mais longe do que se a gente não sonhar. Então, vale a pena sonhar de qualquer jeito. Então, assim, o cara se apaixona por uma ideia de futuro que faz o cara querer servir. Então, quando você chama esse cara para uma oração, você não está chamando ele para uma reunião de oração. Você está chamando ele para transformar essa cidade. E para isso a gente precisa de orar. Quando você chama ele para ser seu líder em treinamento, você não está chamando ele para assumir uma posição na igreja. Você está chamando ele para transformar essa cidade. Mas para isso ele precisa assumir o papel dele de liderança no reino. Quando você chama ele para fazer um discipulado, ele não está indo para um discipulado. Ele está indo se preparar, se equipar, ser exortado, ser encorajado para cumprir o chamado de Deus para a vida dele, que é ganhar Ipatinga para Jesus. Entendeu? Algumas pessoas, com isso, se sentem motivadas. Apaixonadas pela ideia. E aí ele entende o porquê. Outras pessoas se motivam com o número. O cara, ele pega ali essas contas e o cara fica fazendo... E aí tem pessoas da igreja que falam, número, igreja na empresa, não pode falar de número. Mas tem pessoas, gente, eu tenho um liderado que a cabeça dele só pensa em número. Ele é engenheiro, para ele é tudo exato, para ele pifa quando uma coisa é muito subjetiva. Ele é matemático, ele é pragmático, ele é quadradinho, tudo dele é quadradinho, ele é todo organizadinho, tudo dele tem um lugarzinho fixo. Ele não sabe falar de outro jeito a não ser através de número. Então, eu preciso de aceitar quem Deus criou ele para ser e comunicar para ele a visão do jeito que ele vai entender. Então, para ele é desse jeito. Outras pessoas vão entender o porquê se você comunicar com uma linguagem mais sentimental, mais do coração. Algumas pessoas só vão querer fazer o que tem que fazer. Eles só vão querer ir para o ponto B se você mexer com as emoções dele, levando ele para o ponto B. Eu não estou falando de coaching, não. Nada contra também, mas não estou falando disso. Eu não estou falando de lavar... Não estou falando nada disso. Estou falando que tem pessoas que choram vendo Um Amor para Recordar pela 10ª vez, o mesmo filme. Todo mundo sabe que a menina vai ficar com câncer, vai morrer. Desculpa o spoiler aí. Mas todo mundo já viu o filme. E a pessoa chora mesmo assim, porque essa é a linguagem dela. Ela é mais emocional. Então, por exemplo, e eu também me identifico, eu sou um chorão de marca maior também. E aí, eu toda vez que ouço sobre céu e inferno, eu começo a chorar. Toda vez que eu começo a imaginar pessoas indo para o inferno, irmão, isso mexe comigo, velho. Porque mexe com as minhas emoções. Eu fico me colocando no lugar da pessoa indo para o inferno, parando de respirar aqui, ó. Pá, morreu. Eu sou pastor, eu faço velório normal, todo pastor faz. Mas, cara, para mim isso é uma descarga emocional tão grande fazer um velório. Eu me desgasto muito num velório. Porque isso mexe comigo. Porque é a eternidade, entende? É a eternidade sofrendo longe de Deus ou com Deus, aí tudo bem, eu fico feliz, fica de boa. Mas imaginar pessoas indo para o inferno mexe comigo, cara. Então, se eu comunico uma visão assim, cara, nós precisamos de tirar pessoas no inferno. Eu leio lá o texto do rico e Lázaro, né? Vocês conhecem esse texto da Bíblia, né? Que Lázaro pede, Lázaro vai para o céu, o rico aproveitou a vida e vai para o inferno. Molha uma gotinha para molhar minha língua aqui, desesperado por
Eu leio esse negócio, cara, eu fico sem dormir, eu fico desesperado, bicho. Porque pessoas estão indo para o inferno. Se você comunicar essa visão dessa maneira para mim, eu começo a chorar na hora e eu quero fazer o que for necessário para mudar essa realidade. Já me convenceu. Qual é o ponto B, cara? Então eu preciso de ganhar a pessoa para Jesus, vamos lá. Eu preciso de multiplicar a célula, vamos lá. Eu preciso de abrir minha casa para ser um anfitrião, vamos lá. Eu preciso de uma reunião de oração, porque essas pessoas não podem ir para o inferno, vamos lá. Eu preciso de jejum para as pessoas, vamos lá. Eu preciso de não trair a minha esposa para ser um testemunho, vamos lá. Entende? É a maneira que eu recebo o desafio que Deus está me propondo. Alguns mais emocional, outros são altamente racionais. E sabe o que eles precisam? Bíblia. Ler a Bíblia e entender. E de fazer discípulos. Uma ordem, eu estou cumprindo? Não. Então, já que eu estou em dívida porque não estou cumprindo uma ordem, eu vou mudar a minha atitude. E o que eu preciso fazer para me tornar um líder, então? E o que eu preciso fazer, então, para cumprir o meu chamado? Porque eu li e entendi. Outros são racionais. E você precisa de comunicar com essa turma também. É identificar. Cada um é de um jeito. Mas você precisa de gerar nas pessoas como elas entendem. Né? Outros, uma coisa que na igreja não é bem vista, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aí é muito ruim, pode ser muito ruim. Mas eu vou falar igual o meu pastor fala às vezes. Assim, coloque amor nas minhas palavras. Né? Ele quer dizer mais ou menos tipo assim, tente entender, olhe com bons olhos o que eu vou te falar agora. Coloque amor nas minhas palavras aqui. Tem pessoas competitivas de natureza. Vocês conhecem alguém assim? O cara não gosta de perder no par ou ímpar. Tudo dele, ele quer ser o melhor. Né? Tem pessoas que são assim. E às vezes o que comunica para o coração delas é: nós estamos numa guerra e pessoas são pelas vidas e nós precisamos de lá. E essas pessoas, elas são despertadas até mesmo por outros irmãos da igreja. Ou, você, crente tantos anos, fulaninho, novo convertido, já está até liderando, e você não ganha uma alma para Jesus. E o cara é movido por esse desafio. Isso tudo, gente, são gatilhos e que em algum momento precisam de fulminar em Jesus, na motivação correta. Isso tudo é, não é errado, é como Deus te criou para ser. Mas não pode se afastar da obediência a Jesus, do relacionamento com Jesus. Não é humanizar a igreja, é saber que Deus te criou de maneira única. E ele se comunica com você diferente de que ele se comunica comigo. Porque você tem características que eu não tenho. E para compartilhar o que está no coração de Deus para as pessoas, você tem que comunicar com as pessoas. O fato é, esses exemplos todos que eu dei são só para te mostrar como fazer as pessoas quererem ir para onde você está indo. Então, aí é que eu ressalto mais uma vez a importância de você ter uma data de multiplicação na sua célula. Não é porque a data, nossa, se não chegar na data, você está desviado, você é um péssimo líder. Não é para isso. É porque a data faz você toda semana comunicar o porquê daquela data. A data é o quê? Mas o porquê você vai falar toda semana. Pessoal, nós vamos multiplicar por quê? Pessoal, nós precisamos de crescer, né, na nossa vida com Deus, porque Deus está chamando a gente para multiplicação no dia tal. E sabe, eu vejo tanto que a gente precisa de orar mais e buscar mais a Deus e conhecer mais a palavra de Deus. Entende? A data de multiplicação, ela é o quê? Para que você fale o porquê toda semana. Então, às vezes, a nossa liderança ela é ineficiente porque ela não tem porquê. Ela é cheio de o quê e não tem porquê. E ela não tem, às vezes, o porquê,
Porque nós não geramos o ambiente onde o porquê é exposto. A gente não gera um momento onde você compartilha com as pessoas o porquê elas devem fazer o que você está pedindo. A visão vaza, gente. Quantas vezes você já foi alertado por Deus que você deveria orar mais? Seja sincero. Eu muitas vezes. E eu começava, e acordava de madrugada, e aí ia diminuindo, e voltava para o normal da vida de oração. Porque vaza. Aquilo, a motivação vaza, a visão vaza, né? O que tanto mexeu com a gente vai mexendo cada vez menos. Então, toda semana você tem que relembrar o porquê da célula, o porquê de chamar visitantes, o porquê de orar, o porquê de ler a Bíblia, né? O que o pastor Paulo, né, o pastor presidente da central da nossa igreja, ele nos ensina muito. Ele fala assim: pregue os avisos. O que ele quer dizer com isso? Ao invés de você ficar dando aviso para a igreja, pregue. Se eu quero que as pessoas, né, leiam a Bíblia. Ao invés de eu falar assim, gente, tem um vídeo aqui que vai falar sobre o nosso novo plano de leitura bíblica. O que ele nos ensina é: faça uma pregação inteira sobre a importância de ler a Bíblia. No final, proponha que as pessoas leiam a Bíblia. Entende? Primeiro gere o porquê e depois gere o quê, né? E se todo mundo estiver engajado com o mesmo propósito, irmão, você faz qualquer coisa. Eu comecei um ministério de jovens na minha igreja, né? A central ela já era grande e tal, e abriram uma unidade pequenininha, primeira vez que a gente abriu uma outra unidade além da Luxemburgo. E me enviaram para lá para liderar os jovens. Eram 26 células, uns 100 jovens. E em pouco tempo a gente tem stand de célula e stand de pessoas. Mas a primeira reunião que eu fiz com ele, e durante os 3 primeiros anos eu só sabia falar de uma coisa: um sonho, um chamado, um propósito, um porquê, um porquê, um porquê. E aí eu gerei uma massa crítica que sabe o porquê. E eles espalham o porquê. Eu nem preciso falar mais o tempo todo. Porque agora, eles falam muito assim: o sonho que era do Renato e agora é nosso, é que todo jovem de Belo Horizonte conheça uma célula cheia do Espírito Santo, pelo menos uma vez. E aí virou deles. Mas antes de ficar falando multiplique, 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 eu falei o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E eles internalizaram o porquê. Eu falei através de número, eu falei através de emoção, eu falei através de Bíblia, eu falei através de sonho. Eu fiz de tudo para comunicar uma mensagem só: compaixão pelas vidas, relacionamento com Deus e ganhar vidas para Jesus, a missão que Deus nos deu. Entende? Então, eu vejo muitos líderes muito esforçados trabalhando errado. Eu vejo pessoas tão carinhosas, tão... Meu Deus, que coração lindo! Mas não geram o que deveriam gerar, porque estão trabalhando errado. Né? Talvez você já tenha cansado de pedir para os seus liderados, de falar com eles para ir na igreja, para participar dos cultos, etc. Já experimentou parar de pedir para eles fazerem e convencer eles a quererem fazer? Influenciar eles. Você influencia eles com a sua vida, você influencia eles comunicando, como eu dei o exemplo. Então, ao invés de ficarmos cobrando as pessoas, vamos influenciá-las a quererem fazer o que você quer que elas façam. Liderança é algo muito sério, você tem que ter muito temor de Deus, porque se você querer que elas façam algo que não é o que Deus quer que elas façam, você vai, né, se complicar aí diante de Deus. Né? Então tenha muito temor de Deus, muita lealdade à sua liderança, para levar elas para o centro da vontade de Deus. Né? Então, Léo Faria falou: e data seria como a visão passada por Moisés, a terra prometida, o alvo, a meta, a visão. Exatamente, Léo.
Exatamente. É o alvo, é a meta, é a terra prometida. Vamos lá. E repara como foi passada a visão. Uma terra que mana leite e mel. Sai do chão. É terra boa demais. E eles falam, opa, vamos para lá. Né? Então, é levar as pessoas a quererem ir para esse lugar apaixonante. E aí, todo mundo querendo ir para lá, você pode pedir coisas que estejam no caminho desse lugar que você quer levar as pessoas. Né? Todo sofrimento valeria a pena, com certeza. Né? Então, o meu GD, por exemplo, ele é domingo depois do culto da noite, porque é só esse horário que a gente tem. E ele era para ter 2 horas de duração, só que a gente resolve muitas outras coisas, não só as células no meu GD. E não raras vezes ele termina meia-noite, no domingo, e todo mundo trabalha 6 horas da manhã na segunda. Nunca houve reclamação. Por quê? Existe um porquê estar naquele GD. Né? Então, para quem tem uma causa, nenhum sacrifício é grande demais. Mas quem não tem um porquê, tudo é sacrifício. Tudo dói muito. Tudo é ruim demais. Né? Então tem que gerar um porquê. Se sua célula não está super empolgada com você, ao invés de dar mais tarefa para elas, para as meninas, para os caras, para as senhoras, para os senhores da sua célula, para um pouquinho e ficar pedindo para eles fazerem coisas e vai trabalhar o porquê no coração deles. Amém? Algum comentário? Pergunta, Diegão? Nos conduz aí, meu velho. Eu falei, foi muito, velho. Devo estar aqui 40 minutos já falando aqui, até babar. Faz uns comentários aí, faz pergunta. Então, mude seu cabelo. Amém? Você falou bastante direto. Falei demais. Mas foi bem. Tô sem fone, peraí. Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo bem. Ok. Foi sensacional, falou bastante. Pastor Eduardo, pastor Donac, você quer fazer alguma pergunta? Antes que eu abra, né? Antes que eu faça. Dá oportunidade para os visitantes. Ô Renato, você nos falou sobre o GD, o que vocês tratam no GD e tal, esse período. Qual que é a periodicidade dos seus encontros? Eu faço em 4 semanas eu tenho 3 GDs, mais ou menos essa periodicidade. Aí a gente faz 3, 3 folga 1, 3 folga 1, é mais ou menos assim, entendeu? Por que eu faço tanto assim, cara? Porque eu tenho que cuidar das células, eu tenho cultos, a gente tem um culto da rede, né, dos jovens, então a gente, nesse GD, eu não tenho separado o Ministério de Jovens e as células de jovens, é tudo junto. Então, a gente resolve coisas do Ministério, entre aspas, de jovens dentro do GD. As ovelhas são estão com essas pessoas, como é que eu vou propor algo para ovelhas que não, entendeu? Quem não é o pastor dessas ovelhas vai propor alguma coisa? Então, são aquele grupo ali que gera todas as ideias dos jovens da igreja. Tá? Então, a gente tem essa demanda. E nós temos a demanda também da juventude da igreja como um todo também. Então, a gente tem algumas coisas mais amplas que a gente também tem que tratar. Mas, por exemplo, Diego, nessas 3 semanas, é comum que, por exemplo, em uma delas, agora na quarentena não está dando, mas que seja um churrasco. A gente sai do culto, vai para casa de alguém, acende a churrasqueira, vai assando carne e planejando algumas coisas ali, entendeu? Então, tem muito relacionamento ali no meio, é muito gostosa, não é maçante. Lógico, quando é uma reunião mais de pastoreio, quando tá lá, todo mundo gritou, chorar, clamar a Deus, não tem churrasco, né? Mas quando é uma reunião mais de planejamento, de estratégia, que dá para, né,
uma outra pessoa ficar ali na churrasqueira, a gente faz uma coisa mais de comunhão, assim, gostosa. Ô, Renato, explica para nós como que é a comunicação entre vocês. Na verdade, vocês trabalham bem alinhados, tanto você, o pastor, que você está hoje, né? O Paulo, como que essa visão é transmitida para todos os públicos, sabe? Então, cara, a verdade é que a visão, enquanto ela tá só no andar de cima, ela não vai ser transmitida no mesmo coração, sabe? A visão, ela é do pastor Paulo, mas, sinceramente, ela é minha pra caramba, entendeu? Tipo assim, pra mim, a visão é minha, entendeu? Eu não estou transmitindo a visão de outro, não. Eu tenho posse sobre essa visão, sabe? Então, quando o Paulo transmite a visão, quando o Magide transmite a visão, eles estão transmitindo algo, eles não estão passando um recado. É algo que tomou o coração deles. Então, eu costumo conversar com alguns pastores amigos, eles falam, não, manda o esboço das suas pregações sobre visão. Eu mando, o que você quiser eu te mando, o Diego sabe que não agarra nada aqui. Mas não adianta, cara, você ter 10 pregações sobre a visão. O que você tem que ter é um coração, velho. Então, um líder, não é você ter uma lição de célula ou comunicar a visão igual ao seu pastor. Você precisa de ter de verdade. Eu tenho muita célula na favela aqui. E lá, você sabe, tem toda uma filosofia, né, velho, da quebrada lá, né? E aí, os caras falam assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. É os lemas da galera lá e tal. E a galera sabe, velho, quando essa visão é sua ou quando essa visão você só está passando o recado de outra pessoa, entende? Então, você nunca vai transmitir a visão com excelência enquanto você estiver passando ideia dos outros, sabe? Você tem que ter uma propriedade sobre isso. Pastor Eduardo, pode falar. Legal, tá, Renato? Isso é poderoso, que vai nos norteando, sabe? É nóis, mano. Cadê o pastor? Pastor Renato, paz, meu pastor. querido. Uma paz. Mas é fantástico, é fantástico. Eu fico aqui viajando nessas coisas, porque realmente o que faz a diferença, cara. Não adianta você apenas copiar um projeto de alguém e trazer. Você tem que orar e Deus tem que gerar dentro de você um sonho e uma razão de viver. Eu costumo sempre falar aqui na minha igreja, você vive por quê? Qual que é a sua razão de vida? Né? Martin Luther King mesmo fala que se alguém não tem um sonho ou uma visão pela qual está disposto a morrer, essa pessoa não é digna de viver. Né? É o que Jesus ali em João 4:34 fala com os discípulos, né? Minha comida é fazer a vontade que me enviou e realizar a sua obra. Então, cara, tem que respirar isso, isso tem que estar latente no nosso coração, porque se a visão, ela não for, inclusive essa visão também, na minha opinião, eu gostaria que você falasse, a gente precisa manter ela ativa e colocar combustível para que a gente não perca a visão, não é isso? Exatamente, cara. Você tem que buscar de Deus, renovar a visão o tempo todo deixa eu fazer um parêntese aqui. Líderes, presta atenção no que eu vou falar aqui. Tem pessoas que vão ser incendiários da sua visão, mas tem pessoas que são um balde de água fria na sua visão. Meu irmão, você precisa escolher quem anda com você. Estou falando que você não deva amar as pessoas, eu não estou falando que você não deva ser gentil, mas você tem que cuidar, porque tem pessoas que são um furo no balde, cara, da visão. Então, se você vê pessoas que te estimulam, cara, se aproxima, cola com essas pessoas, vai viver. Agora, cara, já reparou que tem pessoas que toda vez que você encontra, você sai desanimado? Toda vez que você encontra, você sai desanimado com a liderança? Você sai cansado? Cara, ame muito essa pessoa, mas não deixe que ela exerça influência sobre você, como eu disse aqui no início. Cuida, cara. Cuida da sua visão, bicho. Cuida da sua visão.
Cuida da visão de Deus para você, velho. Deixa eu contar aqui. Posso abrir o meu coração para vocês aqui? É só líder, né? Só gente madura aqui. Então, vou abrir meu coração para vocês aqui. Nós temos quase 2.000 pessoas envolvidas nas nossas células. Mas tem pessoas que, por algum motivo, não gostam de mim, não gostam da igreja. Né? São pessoas que ou ficaram chateadas com alguma coisa, porque quem influencia, quem lidera, em algum momento desagrada também. Esse é um risco que a gente corre, né? E eu prefiro errar por tentar acertar do que errar por omissão, né? E tem pessoas mesmo que, enfim... O que eu estou falando isso mesmo? Eu estava abrindo meu coração, mas eu ia chegar em algum lugar. É o horário. Eu falei por último aí. Não, lembrei. Então, essas pessoas, cara, e aí um grupo de mais ou menos umas 7 pessoas, nós temos quase 2.000, mas tem um grupo de umas 7 que saíram e que odeiam a gente. Odeiam. Tudo que a gente faz, eles nem na igreja estão, sabe? Nem crente eles se identificam mais, são mais ativistas LGBT do que crente mesmo. Não estou denegrindo eles, não, é porque é a verdade mesmo. Mas eles nos odeiam. Odeiam. E, cara, direto, eles postam coisa no Twitter, xingando, falando, e papapá. E pode ter certeza, irmão, quanto mais vocês crescerem, mais o diabo fica furioso mesmo. E aí, eu tenho... com esses anos todos de caminhada, eu aprendi uma coisa, cara. Quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir esses 7 que vão reclamar para sempre, ou eu vou ouvir a Deus, ou eu vou ouvir 7 mensageiros do inimigo para paralisar, para desanimar, para falar que eu sou péssimo, para reclamar de tudo, ou ouvir para onde Deus está me enviando, mano. Então eu escolhi não ouvir essa turma. Eu não ouço. Eu ouço crítica. Qualquer crítica. De pessoas que me amam, que amam a igreja, que querem o bem, que são homens de Deus. Ouço profeta. Pode vir aqui, apontar o dedo na minha cara e me xingar. Ouço na maior alegria. Mas eu escolhi não ouvir quem está aqui só para desanimar. Para crescer. Eu escolho as minhas influências, cara. Então, do mesmo jeito que, tipo assim, meu sogro estava aqui em casa, aí ele gosta de ver televisão, aí eu sentei com ele para ver a Globo. Pra quê, irmão? Eu comecei a ficar doente na hora, eu peguei Covid imaginário. De tanto medo que eu fiquei de pegar coronavírus, irmão. Eu fiquei morrendo de medo. Eu escolhi, eu estava sem ver, eu estava bem. Eu vi, eu fiquei mal. Parei de ver, eu fiquei bem de novo. Eu não vou mais ouvir. Eu não vou ignorar a pandemia. Mas eu não preciso ficar ouvindo todo dia que eu vou morrer, que eu vou morrer, que eu vou morrer, que eu vou morrer. Porque senão eu vou acabar morrendo mesmo. Né? Então, escolha as influências. Escolha as influências que vocês vão ouvir. Não liderem para os críticos. Lidere para Jesus. Eu tenho 2.000 pessoas apaixonadas por Jesus, querendo crescer com Deus. Eu não vou parar por causa de 7, 10. Entende? Eu não posso ficar dando atenção para isso, sabe? Eu tenho que viver o que Jesus me chamou para viver. Então, para de ouvir pessoas, comecem a ouvir a Deus. E se tem pessoas que não estão sendo voz de Deus na sua vida, pare de ouvir essas pessoas. Na boa. Então, tá feito o parêntese aí, beleza? Muito bom. Mais alguém, irmãos? Mais alguma pergunta? Se alguém quiser participar, pode ficar à vontade. Participa aí, pessoal. Se esteja para isso mesmo, pode. Pastor Aloísio, pastor Renato, por favor. Pode ficar à vontade. Ô, Renato, é só uma pergunta. Qual que é o controle que vocês têm de supervisão e também controle das células, do crescimento dela e tal? Ok. Nós temos um sistema chamado Célula 1, que os líderes lançam ali. É muito simples. Vocês estão trabalhando também, né, Diego?
pastor? Sim, estamos usando. Nesses dias não está usando, está parado, mas estamos usando. Posso contar um testemunho para vocês, irmão? Não é contando vantagem, não. Mas tem 3 meses que o meu celular fica 100% atualizado. Sem falhar nenhum mês. 3 meses, sempre não tem nenhuma célula desatualizada. Eu tenho, hoje, não tem uma desatualizada. De 15 em 15 dias, eu abro o sistema, vejo células desatualizadas há mais de 15 dias, mando para os supervisores a lista e peço para que, por favor, eles façam contato com os líderes para preencher o sistema. Já virou um hábito, então os líderes já nem acham ruim quando eles recebem essa mensagem, é normal, e assim a gente está. E não só eu, a central, ela está com 2% de célula desatualizada, em quase 2.000 células, 2% só de célula desatualizada. Porque a gente, toda reunião de gestão nossa, a gente trata disso. Você me falar, minha célula tem 10 pessoas, você pode falar o que você quiser, eu só acredito que está no sistema. Então, a gente começou a olhar isso. Então, toda semana eu sei quantos visitantes foram. Então, teve uma semana que tinha 935 visitantes na rede Mosaico. 935. A hora que eu abri esse sistema e vi essa quantidade de visitante, mas, cara, sabe quando você tem um temor de Deus? Você fica desesperado, como é que eu vou cuidar dessas pessoas todas? As pessoas vão desviar, meu Deus do céu. Os líderes não vão conseguir cuidar de tanta gente. Sabe o que é bater um desespero? Mas aí a gente começou a agir, né? Aí todos os coordenadores ligaram para todos os líderes, fizeram uma lista de todos os visitantes, e aí todos os visitantes receberam um contato ao longo da semana, porque é o desespero de quando você vê os números, né? Mas como que eu ia saber isso se o sistema não tivesse atualizado? Ia ter jeito, né? Esse é o nosso desafio. A gente tem menos e não consegue atualizar o nosso. Não, mas é normal, tá? A gente trabalha com esse sistema há muitos anos. Vocês não precisam errar tanto igual a gente, né? Vocês podem nos superar e muito, porque vocês já estão dentro de uma realidade muito melhor. Mas não foi fácil, tá, Diego? Pessoal, né? Foi longo o processo, mas hoje a gente atingiu, ou seja, vocês vão conseguir também. Só preciso, na supervisão, falar disso o tempo todo. A supervisão tem que funcionar. Você precisa estar em contato com seus líderes o tempo todo, né, para poder fazer isso aí acontecer. Amém. Mais alguma pergunta, irmãos? A Marcela e o William. A Marcela e o William surgiu daquela conversa que temos em Belo Horizonte, lá no acampamento de pastores. Você disse que você tem que arrumar um coordenador logo, né? Aí eu voltei lá, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um coordenadores para a rede de adultos. Eles estão aqui, então a Marcela e o William é fruto de um bate-papo. Nós tivemos tarde da noite, não sei se você lembra. Eu precisava colocar algum coordenador. Verdade. Se vocês tiverem uma pergunta, Marcelina, pode ficar à vontade, o homem está aí, ó. Você precisa agradecer aí. De nada, viu, Marcelo Willi? Precisa agradecer, não, viu? Tô às ordens aí, tá? Então, quando eu for, eu quero um churrasco aí de gratidão de vocês. Fechou, né, pastor? Mas, na verdade, eu ia realmente fazer uma pergunta, pastor Renato, que é o seguinte: o maior desafio que a gente está vivendo hoje, com essa questão da pandemia, e principalmente nós que somos coordenadores de grupos de adultos, a gente sabe que a gente tem pessoas, inclusive, mais idosas, né, nos nossos grupos, é o desafio de você motivar essa galera toda a entender que a célula online, ela também tem um papel importante para que o grupo não se perca, né, e para a gente continuar cuidando das pessoas, mesmo que à distância. Então, hoje nós temos esse desafio. Essa semana mesmo eu fui conversar com uma anfitriã e ela foi me dizer o motivo pelo qual ela não estava tendo, né, o grupo presencial na casa dela. E na hora que eu falei com ela, eu falei, não, mas o seu grupo é um grupo com um potencial muito grande para vocês fazerem célula online, do mesmo jeito que os outros estão fazendo. Ela só me respondeu assim, se o líder quiser fazer. Então, assim, há uma desmotivação. E é algo que a gente precisa vencer.
E eu creio que hoje, no grupo, no meio dos adultos, é o maior desafio, é você convencer as pessoas de que o modelo que nós estamos aqui, olha, nós estamos todos aqui, por que que nós não podemos fazer os nossos GCs online? Entendeu? Assim, Eu acho que... tem alguma dica? Ó, duas coisas. Primeiro, não foque no o quê, foque no porquê. Então, antes de você falar faça online, repita 1000 vezes o porquê a gente precisa de cuidar das ovelhas. Então, o que as pessoas precisam entender, jovem, adulto, velho, é que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Exatamente. Algumas coisas vão voltar ao normal, outras não. Então, a célula tem que se adaptar à nova realidade. Ou Paulo, não, eu prego, mas agora que mudou a língua, eu não vou pregar. Eu prego, mas agora que eu estou diante dos gregos, os gregos são politeístas. Eles não são judeus. Os gregos, eles são filósofos. Como é que eu vou pregar? Uma nova realidade. O que Paulo fez? Viu um Deus desconhecido e foi lá. Sabe esse Deus desconhecido que vocês estão falando? Eu sei quem ele é. E fez aquela pregação lá no Areópago, maravilhosa, contextualizada, que gerou um avivamento ali na Grécia e tal. É Paulo se adaptando ao ambiente onde ele está inserido. Por quê? Porque ele tinha que falar para aquele povo desesperadamente. Ele não podia perder os gregos, não todos para o inferno. Eles precisam de conhecer Jesus. E Paulo se virou com o que tinha, irmão. Entende? Então, o mundo mudou, a forma de comunicar mudou, eu vou ter que mudar também. Né? Então, eu sei que às vezes... Então, primeiro é trabalhar o porquê, o segundo, a conscientização de que o mundo mudou. E você precisa de aprender a pregar o evangelho em qualquer situação. Ou você vai parar de fazer discípulos, parar de cuidar das ovelhas, parar de ser igreja, se alguma coisa mexer na sua vida. Entende? Então, a Bíblia diz lá, né, acho que é 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, que nada os abale, sempre abundantes na obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E quando ele fala para ser abundante na obra do Senhor, a carta de Coríntios não foi feita para não crentes, a carta de Coríntios foi feita para a igreja, que se reunia em Corinto, então era para crente, e ele diz, permaneça firme, inabalável, não é para não desviar, é para continuar abundante, para ser abundante na obra do Senhor. E por quê? Porque sabe que o trabalho não é em vão. Antes do capítulo inteiro, Paulo estava falando, existe céu e inferno, existe eternidade, tem algo a mais na vida. Portanto, permaneçam firmes, inabaláveis. Eu não me abalo por mudança política, eu não me abalo por mudança de clima, eu não me abalo por mudança social, eu não me abalo por pandemia, eu sou abundante na obra do Senhor. Entende? Então, esse é o desejo. Amém. É o porquê da eternidade e o que, né, a gente vai trabalhando depois. Alguém mandou alguma coisa aqui nos comentários. Fabiano, a paz. Meu grupo é composto quase que a maioria de idosos e não usa as redes sociais. Pode me orientar durante o período da pandemia como mantê-los motivados, envolvidos na visão? Olha, se os seus velhinhos aí, os idosos, não têm a familiaridade com as redes sociais, com o Meet, o Zoom, né? Primeiro eu tentaria fazê-los envolver com isso, mas às vezes não consegue mesmo. Eu ligaria para eles toda semana, no dia da célula eu faria ligações. Daria lição 10 vezes para cada um. Esse é o tanto que eu amo eles, né? Eu daria lição para cada um ali, falaria tudo da célula para cada um por ligação. Né? Se você precisar de crédito no celular, pode pedir o pastor Diego aí, que te ajuda. Te empresta o celular da igreja. Mas eu ligaria para todo mundo para amar essas pessoas aí. Esses velhos são especiais demais. Amém. Acho que... Outra pergunta, pastor. Vou perguntar para o pastor Aloysio, né, que ele está calado, deve estar tímido.
como começar uma célula para ficar muito bem sucedida, sabe? Eles já tentaram uma vez, não foi para frente, não conseguiram, né? Agora eles estão reiniciando com a mentoria de um pastor nosso, que é o pastor Eduardo, mas... Ele está perguntando em âmbito da igreja ou âmbito pessoal? Uma célula ou a igreja? Na verdade, várias células, no âmbito da igreja. Então, cara, primeiro assim, é a persistência de errar e ter coragem de tentar de novo. Por que a gente vive em igreja em célula? Isso é uma pergunta, pastor, que o senhor precisa ter no seu coração. Nós não podemos ser uma igreja em célula para fazer a igreja crescer. Isso aí sei lá, é bonito, mas não é isso, sabe? A gente deve viver a igreja em célula por acreditar que esse é o modelo bíblico de igreja. E se esse é o modelo bíblico de igreja, você não tem muita escolha, porque você não pode viver a igreja do jeito que o senhor quer. Então, eu aconselho a leitura de um livro chamado A Segunda Reforma, trata bastante desse assunto, A Segunda Reforma, que ele fala da necessidade de reformar a eclesiologia, a forma de viver a igreja e tal. Só precisa ter no seu coração o porquê de fazer a igreja em célula, e tem que ser um porquê bíblico. Não pode ser só porque a igreja cresce ou porque está na moda e tal. Então, tendo isso em mente, né, como em termos práticos, o senhor precisa de formar um grupo aliançado com o Senhor e com essa visão, né? Os primeiros líderes, bem conectados com o Senhor, bem conectados com a visão, né? Apaixonados pela visão de futuro, sonhadores com o Senhor, motivados como o Senhor está, né? E desse grupo, eles irem multiplicando essa visão dentro da igreja. Mesmo que sejam poucos, exatamente. Às vezes o senhor vai pegar ali primeiro 5 pessoas da igreja e vai fazer ali a escola de líderes com ele, e vai chamar eles para tomar café na sua casa, e vai fazer churrasco para eles, e vai fazer tudo com eles. Aí depois vai aumentar esse grupo para 10 pessoas, e aí vai fazer a mesma coisa pelos 10, e aí depois cada um desses 10 vai começar a fazer isso individualmente por outros, e assim só vai, né, trabalhando na igreja toda dentro da transição. Tem um livro do Wagner, né, chamado Transição, que vai ajudar muito o senhor nesse processo também, né, que é muito bom. Então, 2 desafios de leituras aí, A Segunda Reforma e Transição. O Diego tem o contato aí do Transição. Segunda Reforma vende na Central, mas não sei como é que está sendo aí. Para arrumar. Qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu mando o link aí para achar o livro. Tá mutado, Diego. Irmãos, alguém tem mais alguma pergunta para se fazer? Quem quiser aproveitar a oportunidade, tá aí. Senão eu vou fazer a última, vou orar com o Renato. Eu vou dar um dever de casa para todos nós, que eu vou liberar ele para ir tomar conta da menina dele. Do menino, né? Do menino já poder... Menino, rapaz. Futuro genro aí do Diego. O futuro genro, não. Eu não tenho menina de genro, não. Nem me lembra disso, que eu já fico de coração apertado. Ai, Diego. Pelo menos sabe que é limpinho, sabe que é crente. Tudo certo. A família boa, a mesma família boa, né? Tem pedigree. Tá ótimo. Ô, Renato, só uma questão. Com qual periodicidade vocês planejam pregações e planejam lições mesmo para reforçar a visão assim de... A Central como um todo, a gente tem planejamento e a gente vai mais ou menos seguindo, mas vem muito do Paulo isso. Agora, dentro da Mosaico, nós temos um planejamento anual. Então, todo início de ano, a gente define os nossos objetivos com o culto e a gente, então, racionaliza. A gente não vai falando aleatoriamente, não. A gente sabe o que a gente quer fazer e aí cada séries... Então, por exemplo, o objetivo é gerar um avivamento através dos cultos, promover um avivamento, promover a visão
e evangelizar. São esses três objetivos. Então, a gente faz uma série de aconselhamento, assim, de mais clamor a Deus, sobre oração, sobre palavra de Deus, sobre alguma coisa que gere mais avivamento, sobre tal. A gente faz uma série evangelística depois, entendeu? A gente pega os objetivos anuais e vai planejando o ano todo. Em geral, nós fazemos isso, um planejamento anual, e semestralmente a gente faz reavaliações do planejamento. Legal, Renato. Eu gostaria, Renato, de a gente finalizar. Nós temos coordenadores, supervisores, líderes e pastores aqui. Eu gostaria que você... Eu não estou ouvindo, não, mas eu imagino que ele está pedindo para orar, não é isso? Sim. Na verdade, acho que a Elise está mexendo aqui, ela está desligando o som, ela não dorme enquanto tiver agitação. Tá, então, assim, gostaria que você... Nós temos líderes, pastores, supervisores, anfitriões, nós temos coordenadores de rede aqui, sabe? Eu gostaria que você orasse por nós, Amém. Como líderes, e que também se disponibilizasse. O Renato é disponível, tá, Diego? Qualquer coisa que precisarem dele, os pastores que estão aí, eu passo o contato dele, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que tiverem, eu passo o contato dele, podem tirar diretamente para eles. Eu gostaria que todos os irmãos que sabem que todos... Estamos ouvindo, não, Diegão? É por causa da igreja. Todos os irmãos que estão aqui sabem que nosso maior sonho é evangelizar toda a nossa cidade, sabendo que Cristo é conhecido nos 4 cantos. Nós não sabemos que todos se converterão, mas sabemos que não por falta de esforço nosso, sabe? Amém, isso aí. Cortar o máximo de que Cristo é conhecido em qualquer lugar. Aqui, em Mutum, em qualquer bairro, sabe? Então, nós gostaríamos muito que você orasse por nós, que esse é o nosso sonho, e teremos dever de casa em nome de Jesus. Amém. O Diego falou, é verdade, estou disponível, eu só não garanto que eu respondo rápido. O Diego sabe que esse é um defeito meu, demora para responder, mas eu respondo, tá? Eu tenho o contato da esposa, então quando eu quero que ele responda, eu mando para a esposa vai, chama a atenção dele e me responde rapidinho. É verdade, o Diego é malandro. Vamos orar, né? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, eu te agradeço demais por esse privilégio, que tempo gostoso, esses irmãos preciosos, Deus, homens e mulheres, Deus, tão fiéis ao Senhor, a ponto de dispor a sua vida pela sua obra, Deus. É tão bonito, Deus, ver pessoas que a gente vai praticamente conhecendo agora, mas já é tão bom ver pessoas, Deus, que levam seu reino a sério, levam a ponto de liderar, a ponto de se dispor, se expor a um passo a mais, Deus, dentro da igreja, Deus, no reino do Senhor, Deus. Por isso, Deus, eu clamo a bênção do Senhor sobre cada um desses irmãos. Eu peço para que a graça do Senhor os atinja de forma poderosa. Oh, Deus, que eles experimentem no seu secreto, Deus, um avivamento, que a palavra do Senhor possa ser revelada para eles com profundidade, Deus. Oh, Deus, que a vida de oração possa ser ainda mais intensa, apaixonante, deliciosa. Abençoa, Deus. Livra esses irmãos do mal, livra do pecado, Deus. Oh, Pai, se tem alguém aqui, Deus, debaixo de tentação, Deus, debaixo de luta, Deus, oh, Pai, que receba do Espírito Santo fortalecimento, aquele que está debaixo, Deus, de opressão do diabo, com a mente cheia, com acusação na cabeça, seja livre dessas acusações em nome de Jesus. Receba de Deus refrigério, receba de Deus ânimo, receba de Deus favor dele sobre a sua vida. Ah, Deus, abençoa, Deus. Abençoa esses amados irmãos, livra do mal, coloca no coração deles uma visão, paixão do Senhor, como o dia compartilhou, Deus, de ganhar Ipatinga e região do Senhor. Oh, Deus, oh, Pai, que essa visão não seja só do Diego, não seja só dos pastores. Oh, Deus, que cada líder, Deus, possa falar dessa visão como sendo deles, com propriedade, Deus, sobre a visão, Deus. Oh, Pai, porque o Senhor não nos chamou, Deus, para ser mais ou menos, Deus. Não é porque nós não somos pastores, que nós somos menos comissionados, menos chamados pelo Senhor para essa causa. Fomos chamados de maneira igual,
E queremos assumir responsabilidade, Deus, de viver uma vida, Deus, entregue, inteira na sua presença para fazer a sua vontade, não importando, Deus, se somos pastores, se somos líderes, quem somos, Deus. Pai, nós somos criados para o Senhor, para a sua glória, Deus, e assim viveremos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Valeu demais, Pastor, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil para vocês aí, por causa do tempo. Só quem convive sabe, né, que não é tão simples vocês estar aqui dando atenção, por causa da demanda que vocês têm aí. Eu gostaria muito de agradecer aos irmãos. E nós saímos hoje aqui, irmãos, os nossos líderes aqui do Ideal, né, que estão participando, com um desafio, sabe? Rapidinho, Diegão, tô saindo, viu? Deus abençoe, tamo junto. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, pessoal. Tamo Amém, junto. Tchau. Gostaria de agradecer, de desafiar os irmãos, para que eles possam fazer uma análise, se vocês sabem para onde nós estamos indo, sabe? E fosse sincero com os supervisores de vocês, com os coordenadores, porque nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E isso é que nos dá o gás de avançar em meio a toda a dificuldade que nós estamos tendo. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, quem convive comigo sabe que isso também gera aflição no meu coração, que algumas vezes eu estou todo motivado, e outras muito preocupado com a situação, mas eu creio muito que Deus está nos direcionando a ser igreja ativa, viva, e que propõe transformação, sabe? Ore por isso, tá bom? Gostaria de agradecer aos irmãos que têm participado todos os dias. Na próxima quarta, nós teremos um momento muito especial com o pastor Samir. O pastor Samir vai falar sobre vida de oração, vai falar sobre treinamentos, eficientes treinamentos. Ele é o responsável por toda essa área na Batista Central. A maioria dos pastores da Batista Central, ele que prepara, a maioria dos líderes, ele que constrói o planejamento de treinamento. Então, vai ser muito legal na próxima semana. Então, conto com a presença dos irmãos. Estou orando muito por cada líder, por cada anfitrião, intercedendo mesmo, porque, mesmo sendo um ano de pandemia, eu creio muito que é um ano de avanço. Nós precisamos crer nisso. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês. É um prazer estar com os irmãos. Amém. Vão descansar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Pastora Luiz, Deus abençoe o senhor. É um prazer ter o senhor com a gente, tá? Que Deus abençoe.